Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos para mais essa atividade da nossa casa, esse horário tradicional de palestras das quartas-feiras da nossa Sociedade Espírita Renovação, que no mês de setembro completará 40 anos de existência. 40 anos de fundação, de trabalho da nossa ser. Essa casa maravilhosa que nos acolhe e que nos propicia esses momentos de reencontro e de tanta fraternidade. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso trabalho da noite pela prece. Bondoso Mestre Jesus, ao iniciarmos as atividades da noite, queremos te agradecer pela oportunidade da reunião, nesse momento tão especial para todos nós, quando todos temos as nossas preocupações, quando a vida se torna cada vez mais agitada. A nossa instituição permite aqui nos recolhermos para ouvirmos uma palestra, ouvirmos os ensinamentos do Evangelho, aprendermos um pouco mais sobre as palavras do Mestre Jesus, através da doutrina espírita que Kardec nos trouxe com tanto conhecimento, com tanta perfeição. Que possamos, Senhor, nesse momento que aqui estamos, aurir desses fluidos que a espiritualidade nos traz, fortalecendo a cada um de per si e a todos nós no conjunto, para que tenhamos condições de enfrentar as dificuldades naturais do mundo imperfeito em que vivemos, mercê da nossa imperfeição. E que do pouco a pouco, de cada oportunidade que temos, de cada aprendizado que nos é oferecido, possamos colher os ensinamentos para mudar as nossas atitudes, para dedicarmos-nos ao trabalho em favor do próximo, no exercício permanente do amor, cumprindo os ensinamentos da lei de Deus que Jesus nos trouxe. Que o bondoso Mestre, uma vez mais, esteja entre nós, inspirando a nossa Marie e inspirando a cada um de nós, para que o trabalho possa alcançar o objetivo que se propõe. Que assim seja, Senhor. A palestra da noite está a cargo, uma vez mais, da nossa Marie Eisenbach. A Marie é uma das praticamente fundadoras, só não assinou a ata, mas é contemporânea da fundação da casa. Chegou logo em seguida, dias depois. Perdeu, acho que o ônibus não assinou a ata, né, Marie? Mas tem se dedicado ao longo desses 40 anos no trabalho da nossa instituição, da nossa ser, trabalhando nas diversas áreas da casa, nas diversas áreas de trabalho, principalmente, mercê do seu conhecimento, na área da divulgação doutrinária pelas palestras. Tem atividades na área mediúnica, na coordenação de grupos de estudos, na área administrativa, enfim. Tem feito de tudo. A cada convocação que é feita, a Marie está sempre disposta, oferecendo os seus préstimos para que a casa siga em frente, cumprindo o seu papel. Vamos então ouvir Marie Eisenbach. Boa noite a todos. Muito obrigada pelas palavras gentis, querido amigo. Então, quando Jesus esteve na Terra, ele sempre teve uma palavra amiga para
todos aqueles que o procuravam, fossem pobres, fossem ricos, fossem sãos, fossem doentes. Ele sempre tinha uma palavra, né, para cada pessoa. Mas hoje eu gostaria de falar de uma passagem de uma pessoa que passou pela vida de Jesus e esteve com ele. O famoso Nicodemos, né? Tem uma passagem evangélica com Nicodemos. E Nicodemos, ele é registrado no Evangelho de João como fariseu. Mas os fariseus, na época de Jesus, eram aquele grupo de judeus que se dedicavam ao estudo do Velho Testamento, né? Que eram, assim, doutores da lei, eram pessoas muito preparadas. E é interessante que a gente imagina, quando a gente pensa na época de Jesus, a gente às vezes tem a ideia de que os judeus eram um grupo hegemônico, ou seja, que era o grupo maior que controlava outros grupos, mas não é verdade. Os fariseus, eles faziam parte dos judeus, mas tinham os samaritanos, tinham os essênios, e esses outros grupos eram também das 10 tribos de Israel, mas eles não compactuavam, não aceitavam as ideias dos fariseus e dos judeus daquela época. Tanto é que a gente encontra, por exemplo, nos textos e nas cartas que foram encontradas no Mar Morto, que os essênios não aceitavam o templo de Jerusalém como sendo o local ideal para orar a Deus. E isso era muito evidente naquela época. Então, quando a gente fala de que Nicodemos era fariseu e era de um grupo, era um grupo de pessoas naquela cultura, naquela vila, naquela época. E Nicodemos, ele não era apenas, não era qualquer fariseu. Dentre os fariseus, dentre eles, haviam 70 ou 72 fariseus que eram considerados os doutores da lei, que ficavam no Sinédrio, que estudavam as leis divinas, o Velho Testamento, eram pessoas muito bem preparadas, muito cultas, e ele fazia parte desse grupo de pessoas. E quando se falava em lei de Moisés, Nicodemos conhecia tudo. Ele era assim, um estudioso profundo mesmo, conhecedor. E ele ficou muito impressionado com as falas de Jesus no Sinédrio. E aquilo mexeu muito com ele. E ele resolveu, então, encontrar-se com Jesus às escondidas para conversar com ele sobre o que Jesus tratava no Sinédrio. Então, no Evangelho de João, está escrito bem assim, que Nicodemos, encontrando Jesus à noite, Jesus estava com André e Tiago, 2 de seus discípulos, ele pergunta: Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre, pois ninguém faz estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus lhe disse: Amém, amém te digo, que se alguém não for gerado de novo ou do alto, não pode ver o reino de Deus. Então a gente vê que quando Nicodemos vai ter com Jesus, ele já diz que ele era o mestre, porque ele fazia coisas que as outras pessoas não faziam. Então ele tinha esse reconhecimento, que Jesus, de alguma forma, era especial. E quando Jesus fala que alguém que não for gerado de novo do alto não pode ver o reino dos céus, deve ter causado uma estranheza tremenda. Num dos livros psicografados por Chico Xavier, o escritor Humberto de Campos nos traz esse diálogo um pouco mais amplificado. Só para contextualizar, no mundo espiritual existe uma biblioteca, onde estão lá
nessa biblioteca todas as passagens realizadas aqui na Terra. E conta Humberto de Campos que quando você vai à biblioteca, por exemplo, ver esta passagem, não é como a gente ir na nossa biblioteca. Na nossa biblioteca aqui do mundo material, a gente vai tirar um livro e vai ler. Lá não. É como se você assistisse um filme, como se você ficasse mergulhado, fosse alguém que está assistindo uma peça de teatro, as coisas acontecendo ali, como aconteceram naquela época. Se faz parte daquele contexto. Então, Humberto de Campos teve essa oportunidade. Por isso que ele traz nesse livro Boa Nova, que é um livro maravilhoso, de todos os livros que a gente tem, é assim aquele que eu não abro mão, está na minha mesa de cabeceira, que são as passagens de Jesus, muito bem contadas. Ele traz um pouquinho mais a respeito dessa passagem. E ele diz, então, que Nicodemos disse assim: Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Vejamos que ele reconhece que Jesus, realmente tem um sinal do céu nas mãos, reconhece que ele era alguém muito estudioso, mas que ele não entendia o que faltava para ele entender esse reino de Deus. E o mestre, diz aqui Humberto de Campos, sorriu com bondade e esclareceu: primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Mas, em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Então, Nicodemos disse: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Interrogou o fariseu, altamente surpreendido. Poderá, porventura, regressar ao ventre de sua mãe? O Messias fixou nele os olhos calmos, consciente da gravidade do assunto em foco, e acrescentou: em verdade, reafirmo-te, seria indispensável que o homem renasça para conhecer plenamente o reino de Deus, Entretanto, como pode isso ser? Perguntou Nicodemos, perturbado. E Jesus então responde: és mestre em Israel e ignora estas coisas? É natural que cada um somente testifique daquilo que saiba, porém, precisamos considerar que tu ensinas. Apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Se falando eu de coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. E daí Humberto termina: extremamente confundido, retirou-se o fariseu, ficando André e Tiago empenhados em obter do Messias o necessário esclarecimento acerca daquela lição nova. Oxe, aqui eu acho que eu, sem querer, coloquei a frase aqui embaixo. Mas o que a gente vê aqui? Que Jesus, depois ele continua, Humberto de Campos, dizendo que depois que Nicodemos foi embora, ele conversou com André e Tiago. E eles perguntaram: mas Senhor, como assim nascer de novo? Então Jesus explica com mais detalhes. E eles acabam entendendo: mas Senhor, por que o Senhor não explicou isso para ele? Porque ele não estava preparado. Ele não estava preparado para entender isso.
Isso me faz pensar que muitas vezes a gente também perde tantas oportunidades porque a gente não está preparado para entender. Diz Jesus que ele lia os textos, estudava, mas não sentia. Às vezes é isso que nos falta. Muitas vezes nós somos estudiosos da doutrina espírita, lemos e devoramos livros e mais livros, mas será que nós sentimos o que aquela mensagem tem a dizer aos nossos corações? Então não é a quantidade de livros que vai me fazer mais erudita ou não, mas é a capacidade que eu tenho de extrair aquilo que é necessário, interiorizar e principalmente viver aquilo que eu li e estudei. Conta que Nicodemos foi o único no Sinédrio, quando Jesus foi preso, foi o único que levantou-se no meio daqueles 72 juízes fariseus a dizer: como que nós vamos condenar alguém sem ter um julgamento antes? Ele foi uma voz, no meio de 70. Então acabou que Jesus não teve realmente um julgamento. Jesus já foi preso e condenado. Mas ele tentou. E após a morte de Jesus, ele, junto com José de Arimateia, foi levar aloe vera e mirra para embalsamar o corpo de Jesus, né, para ser enterrado, vamos dizer assim, né? Foi ele que levou. Então ele estava mexido. Aquela conversa com Jesus o havia perturbado realmente. Ele passou a ler aqueles estudos que ele tinha do Velho Testamento e da lei mosaica de forma diferente, com outra atenção, entendendo que já não era mais só o intelecto, mas o sentimento. Isto talvez seja algo que a gente precise pensar. Como que estou sentindo as mensagens, a doutrina espírita e o conhecimento de Jesus que todos nós aqui de alguma forma detemos? Alguns mais, outros menos, mas como que tem sido a obtenção disso, né? Mas vamos lá. Emmanuel, o espírito Emmanuel, através também de Chico Xavier, ele comenta essa passagem de Nicodemos dizendo assim: a palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. E ele não abre mão disso. É uma lei universal. Eu acredite nela ou não, eu estou sujeita à lei da reencarnação. E continua ele: sem a reencarnação, a existência terrena representaria um turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Gente, o que dizer daquelas crianças que nem tem um chinês, que agora esses dias até Divaldo na última conferência citou, na última conferência aqui, né, feita esse ano, ele comentou agora, é um nome assim, Xin Shan Yun, uma coisa assim, depois eu passo para você, agora não lembro assim, o nome bem. Hoje ele tem uns 45 anos. Quando ele tinha mais ou menos uns 5 meses de idade, a mãe entrou no quarto, ele estava no berço, e ele disse: mamãe, lembrei que sei falar. A mãe desmaiou, claro, né? Levou. Quando ela voltou do desmaio, ela pensou: meu Deus, estou perturbada, né? Estou muito cansada. E falou para o marido: meu Deus, você não tem ideia, eu estou tão mal que eu tenho certeza
que o nosso filho falou que lembra que sabe falar. Pode uma coisa dessa? E o marido disse, não, realmente deve ser o cansaço, né? Muitas noites mal dormidas, você anda muito tensa, então vamos lá. Então eles foram no quarto, ele disse, papai, eu lembro que eu sei falar. E papai, eu acho também que logo, logo eu vou poder andar, porque eu lembro que eu sei andar. Este homem, hoje de 40 e poucos anos, aos 2 anos, já estava indo para a universidade. Com 4, ele já tinha feito não sei quantos cursos, já estava indo para mestrados, porque ele não dava conta, ele tinha uma sede de informação. Mas por que alguém nasce com tantos privilégios? Jesus diz, quando Nicodemos fala que Jesus tinha o privilégio, né, a mão lá ligada ao céu, Jesus deixa muito claro que não, que precisa que a gente nasça e renasça quantas vezes sejam necessárias para a gente adquirir esses conhecimentos. Então a gente vê que a reencarnação é um fato. Nós vemos hoje pessoas, crianças, tem até um vídeo que fica muito recorrente no Facebook, no Instagram, de um nenê tocando piano. Vocês já viram? Que ele está no colo da mãe, que ele toca. Gente, o que é aquilo? Senão uma lembrança de vidas passadas. Então hoje a reencarnação, ela não é mais uma ideia, talvez, não, ela é uma prova científica. Hoje os cientistas já têm prova de que a reencarnação é uma realidade. Existe no YouTube um filme muito interessante, um documentário chamado Mânica. Se vocês tiverem no YouTube, não tem no Netflix, mas tem no YouTube, onde conta a história dessa menina que ela fala para os pais que lembrava que morava em outra cidade, que ela tinha uma família. E daí ela tanto insiste nisso que acho que foi um professor leva ela até lá. E ela está andando com ele na rua, passa outra pessoa, diz, você está me devendo não sei quantos lá no valor da moeda dela. E a pessoa diz, mas eu não estou te devendo nada. Sim, você me deve, porque eu te emprestei na minha outra vida, quando eu era fulano de tal, eu te emprestei dinheiro. E a pessoa diz, não, realmente, fulano me emprestou, mas ele acabou falecendo. Pois então, sou eu, vim aqui pegar meu dinheiro de volta. E ela vai ver a família, são as lembranças de outras vidas. A reencarnação é um fato, mas nós vivemos como seres imortais que nós somos? Ainda não. A gente ainda se preocupa tanto com a nossa vida material, com as coisinhas do dia a dia, com as preocupações, com os problemas. Se a gente parasse um pouquinho para pensar, será que isso que eu dou tanta importância realmente é importante para a minha vida como ser imortal? Talvez muitas das preocupações não existiriam. Emmanuel, numa das mensagens dele, no livro chamado Momentos de Ouro, ele tem uma mensagem chamada Aflições Excedentes. E nessa mensagem, ele fala o seguinte, que nós reencarnamos com determinadas provas, com desafios a serem vencidos, mas que a maioria, a esmagadora maioria das nossas aflições, elas não estavam programadas. Elas correm por nossa conta. Então eu fumo que nem uma louca, depois eu não quero ter enfisema pulmonar. Eu sou maledicente, falo mal dos outros, depois eu não quero estar envolvida num escândalo. Então a gente começa a perceber que a maior parte das nossas problemáticas do dia a dia não são de ordem divina, programação, provação, expiação. São pela nossa incúria de hoje, pela nossa falta de compreensão de que a vida é passageira, de que nós somos um espírito imortal
e que nessa reencarnação nós temos a oportunidade de fazer uma diferença na nossa vida. O que nós estamos fazendo das nossas vidas? Essa é a pergunta, né, a ser feita. Mas continua Emmanuel: a providência, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Veja, nós temos experiências reencarnatórias muito difíceis. Quando a gente analisa as pessoas que a gente conhece, a gente vê nas notícias, vamos pegar bem atual, o Rio Grande do Sul. São experiências muito difíceis, não são? A gente vê pessoas sofrendo terrivelmente. Mas ele fala que a providência, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Quem encaminha os réus a prisões infectas e úmidas é o ser humano, não Deus. Então é claro que naquele grupo de pessoas existe um compromisso entre elas. Ninguém está aonde não deveria estar. Por que aquela pessoa que mora no Rio Grande do Sul, um mês antes mudou-se para o Rio de Janeiro? Né? Ou aquele outro que estava lá para estar naquele avião que ia cair e naquele dia teve uma série de atropelos e não conseguiu pegar aquele avião, porque não estava na experiência dele aquele contexto. Mas, por outro lado, existem vítimas. Será que existem vítimas? Ou algozes? Será que alguém renasce para ser um algoz? Ou alguém renasce para ser vítima? Não. Deus jamais programa uma existência para que a gente seja algoz ou para que a gente seja vítima. Então, muitas das circunstâncias que nós estamos são as nossas escolhas aqui é que nos fazem estar em determinadas posições. E isso nós temos que refletir. Então, continua ele. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Numa das questões do Livro dos Espíritos, Kardec questiona a respeito de alguns seres humanos que são assim terríveis, né? Que fazem coisas, verdadeiras atrocidades. E daí os espíritos respondem: mas você está olhando sob o ponto de vista desta vida, desta parte material. Antes, dá um exemplo, antes ele matava, estuprava antes, matava. Hoje ele só rouba. Parece estranho, né? Mas ele já evoluiu, esse espírito. Mas sob o nosso olhar, é um delinquente. Por isso Emmanuel diz a Chico que delinquentes somos todos nós quando descobertos. Porque todos nós temos alguma coisa de delinquente dentro de nós ainda. Porque ainda estamos em evolução. Estamos crescendo. Então é normal que a gente tenha essas situações. E o algoz integral e a vítima integral, a gente não sabe exatamente o porquê que aquelas pessoas estão passando por aquela necessidade ou por aquela atrocidade. Então por isso eu não vou ajudar. Teve um amigo meu que me disse assim: então eu não devo ajudar porque é o karma dele. Peraí. Aí é outra situação, né? É lógico que as pessoas têm as suas dificuldades, mas eu tenho obrigação de ajudar as pessoas que estão no meu caminho. Isso faz parte da minha evolução também como ser humano. Então eu também tenho esse compromisso de ajudar. É por isso que eu achei tão bonitinho, eu recebi uma imagem que o Rio Grande do Sul teve uma época que ele queria, né, ser um
um país independente, né? Daí tinha a foto assim do Rio Grande do Sul afastado do Brasil, esticando uma mão, e várias mãos do Brasil inteiro, de todos os estados, esticando a mão e abraçando. Eu achei tão bonita essa imagem, para mostrar a solidariedade que todos nós temos. Aí uma amiga me disse, mas tem aquele que fez um pix. Aquilo que a pessoa fez a falcatrua ou fake, corre por conta dela, está se comprometendo diante da lei divina. Não é por isso que eu vou deixar de fazer a minha parte. Porque é muito cômodo dizer, não, isso aqui, né, tem gente que faz coisa fake. Então, eu que pesquise, que olhe, veja onde que eu vou fazer a minha doação para que eu faça uma coisa correta, mas eu não tenho que deixar de fazer porque que tem alguém que não é correto, né? Para a gente pensar sobre isso. Mas, afinal de contas, qual é a finalidade da reencarnação? Eu peguei duas questões, a questão 167 do Livro dos Espíritos e complementei com a 175, letra A, porque as duas estavam no mesmo sentido. Melhoramento progressivo da humanidade. Essa é a finalidade da reencarnação. Sem isso, onde estaria a justiça? Daí, na questão 175, não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Não, não. Estacionar-se-ia e o que se quer é avançar para Deus. Gente, o mundo espiritual é a nossa verdadeira pátria. É como os espíritos falam, que a nossa capacidade de reter informações no mundo espiritual é muito maior do que aqui. Porque aqui nós estamos como num escafandro, né, de carne que entorpece muitas das nossas capacidades. No mundo espiritual a gente não tem isso. A nossa capacidade intelectual é muito maior. Chegam a dizer que a gente aprende em 1 hora o que a gente levaria dias para aprender aqui, a gente aprende no mundo espiritual. Mas lá é como se fosse a escola e aqui é como se fosse o dia da prova. Então a gente vai lá para o mundo espiritual, aprende, é orientado, é ensinado. Então, agora você volta lá para ver se você aprendeu. Agora você vai na prática ver se você aprendeu. E o aprendizado, ele passa pela consciência. Tantos de nós passamos por momentos tão difíceis na vida e não aprendemos. Não é verdade? Tanto é que Deus é obrigado a dar mais um abraço apertadinho na gente e às vezes mandar a dor de novo. E às vezes a mesma situação com outras pessoas, mas a mesma situação. Por quê? Porque eu não aprendi na primeira vez. Porque uma coisa é muito clara na doutrina espírita. Sofrimento tem dia, data e hora para terminar. Todo sofrimento tem hora para terminar. Se vai terminar antes ou vai terminar depois, depende de mim. Do quanto que eu consigo aprender. Porque na hora que eu aprendo, termina a prova. Virão outras, mas aquela termina. Observem quantas vezes a gente reluta com alguma coisa. Depois de muita, a gente diz, então já que seja, então que seja assim. Na hora que a gente parece que entende, relaxa, aceita, acaba. São as provas da reencarnação. Mas continua aqui. Por que reencarnar? Por quê? Porque eu preciso muitas vezes continuar o que eu comecei. Às vezes a gente não consegue terminar aquilo que a gente começou numa vida. A gente precisa de outras experiências para a gente terminar aquilo que a gente começou. Consertar o que destruiu. Às vezes eu preciso consertar o que eu destruí. Cada um de nós vai ter algum item aqui que vai bater conosco, porque alguma coisa nós temos que reparar.
transformar o ódio em amor. Como diria minha amiga Gláucia, que está lá embaixo, que sempre fala que o amor é tudo, e o amor é tudo. Como é importante a gente aprender a amar, sem distinção, sem exigência. A gente ama, mas a gente ainda exige muito do outro. A gente cobra, a gente quer de volta. O nosso amor ainda é muito interesseiro. Sempre tem um interesse, um retorno. A gente ainda não consegue amar simplesmente por amar, sem querer que o outro nos ame. A gente amar sem exigir do outro. Mas devolver à vida o que tomou injustamente, o que desperdiçou. Nós, como seres humanos aqui, planetários, quanto que a gente vai ter que ainda reparar para a natureza? Quanta coisa que a gente tem, né, desperdiçado na natureza, no meio ambiente. Esse é um compromisso que não é de um, é de todos. Quantas coisas que nós temos ajustes ainda para fazer. Aprender o que não aprendeu. Passar pela mesma prova, pela mesma experiência, para ver se dessa vez aprende. Redimir-se dos erros cometidos. Aprimorar sentimentos. Desenvolver outras potencialidades. Valorizar o que desperdiçou. Evoluir. Ser feliz. Quem não quer ser feliz? E a felicidade, ela não pode ser plena aqui na Terra, mas ela pode ser muito satisfatória. A gente pode sim ser feliz. E ser feliz não é não ter problemas. Não é ter todas as soluções, ter tudo cor-de-rosa, que nem aquelas propagandas de margarina, né? Aquela família feliz, todo mundo bonito, todo mundo, né? Não diz ali propaganda de margarina? Não. Ser feliz é estar com a consciência tranquila, é fazer a sua parte, é sentir-se participante, é se preocupar com os outros. Por isso que onde a gente reencarna, o outro slide, os meios são muito importantes. Olha aqui, a gente nasce ora na riqueza, ora na pobreza. Hoje você pode estar na pobreza, amanhã você pode estar na riqueza. Todos nós vamos passar por experiências reencarnatórias. Aprender a obedecer e a mandar. Tem gente que é muito bom para mandar, mas para obedecer, né? E ao contrário também, às vezes eu sou muito servil, muito obediente, mas eu também preciso aprender a mandar. São experiências diferentes. Ter vida obscura. Tem gente que só quer estar nos holofotes. E às vezes vem com uma vida obscura. Não menos importante. É uma outra experiência apenas. De trabalho e privações. Tudo isso nos enriquece como seres humanos, como pessoas, como sentimento. Na abastança e na fartura, como é difícil, gente, a prova da riqueza. Talvez, arrisco a dizer, seja mais desafiadora que a da pobreza. Porque quando você está com tudo farto, tudo fácil, a gente se acomoda. A gente encosta e fica quietinho, né? A gente se despreocupa do próximo. Contanto que minha vida esteja boa, a gente acaba deixando de fazer muitas coisas. E às vezes, na dificuldade, a gente é mais solidário, a gente é mais amigo, a gente é mais parceiro. Então Deus sabe quem coloca em qual momento, em qual lugar. Se eu hoje estou na experiência da abastança e da fartura, devo me perguntar, será que estou utilizando o que eu tenho da melhor forma? Será que estou fazendo da minha riqueza, da minha fartura,
utilidade para o próximo, não só para mim mesmo? Perguntas para serem feitas. De poder e de fama. Quantas pessoas só estão preocupadas em ter poder, fama? Será que isso é tão importante? Talvez seja. Quanta gente famosa faz tanto bem? Quanta gente que ficou conhecidíssima. Vamos pegar um Gandhi, uma Madre Teresa de Calcutá, famosos? Não há no mundo quem não os conheça, mas pelo trabalho no bem que fizeram, pelas coisas boas. Então existem exemplos inúmeros para que a gente possa se espelhar. Em meio à cultura ou não, essas são as experiências que nós podemos ter em contato com a arte, com a beleza. Diz Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, é no encadeamento dessas vidas que se constrói a obra grandiosa do aperfeiçoamento espiritual. Morrer, nascer, progredir sempre, tal é a lei. Allan Kardec. Nascer e renascer. Todos nós vamos ter muitas experiências. Então não adianta dizer, não, mas hoje eu já estou velho, né? Já estou com idade, já não... Sempre é tempo de aprender. Porque daqui a pouco eu vou ser criança novamente, vou renascer e vou continuar. E aquele trabalho que eu comecei, posso vir meu neto de mim mesmo, né? Posso vir lá na frente, ser um neto que vai retomar aquelas atividades. A gente não sabe os desígnios de Deus. E o que nos atrai? O que faz com que a gente nasça onde nós nascemos? Duas palavrinhas, atração e afinidade. Podemos juntá-lo numa só, sintonia. Tudo no universo é sintonia. Nós estamos na família que nós sintonizamos, com os amigos que nós sintonizamos, com aqueles que nós estamos em sintonia, afetos e desafetos, vivendo essas experiências de uma vida após a outra, ora num corpo feminino, ora num corpo masculino, ora num país, ora noutro, ora na abastança ou na pobreza, para que a gente possa se enriquecer como ser humano. Então lembremos de Nicodemos, doutor da lei, sábio. Não adianta apenas ler. Eu preciso aprender a viver. E para viver, eu preciso fazer que venha na minha consciência o aprendizado. E da consciência vá para o meu coração. Porque daí vai para os meus atos do dia a dia, vão para os meus atos, para as minhas atitudes. Então, amigos, estamos aqui hoje, nesta encarnação, aqui. Quem sabe na próxima não estejamos invertidos, né? Eu estarei sentado, vocês estarão falando aqui na frente, e estaremos trocando as nossas experiências, aprendendo a cada dia a sermos espíritos imortais. Muito obrigada. O nosso agradecimento a Marie pela sua palestra e por esse tema aqui. É bom lembrar que se a Marie me permite, que a reencarnação não é uma criação espírita, evidentemente. Como ela disse, queira ou não queira, seja contra ou a favor, submete-se à reencarnação. Mas a doutrina espírita, assim como em relação à mediunidade, estabeleceu regras, né, para que nós compreendamos melhor esses mecanismos maravilhosos que Deus nos deu. Mas independe de religião. Na Rússia tem médiuns que inclusive são utilizados pelo governo como orientação em diversos aspectos da vida nacional. Então, independe de religião, não tem nada a ver. Mas a doutrina espírita estabeleceu
regras e princípios para que a gente possa entender da justiça, principalmente da justiça da reencarnação em benefício de todos nós. É o grande consolo das nossas vidas, né? Temos a certeza absoluta de que não estamos sós, e dispomos da misericórdia divina através da reencarnação para ressarcirmos as nossas faltas. Obrigado, Marie. Nós vamos encerrar a primeira parte das nossas atividades, como de costume, pela prece. Em seguida passaremos aos passes. Pedimos que os que vão tomar passe, por favor, aguardem sentados, que todos serão chamados. À saída é oferecida água fluidificada. Querido Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, uma vez mais, pela oportunidade que nos é dada de refletirmos sobre esse mecanismo que a bondade de Deus nos permite, como oportunidade de crescimento e de aprendizagem para todos nós. Não mais os ensinamentos sobre penas definitivas, mas sim submetendo-nos todos nós ao amor divino, oferecendo a cada vez nova oportunidade de aprendizado e de crescimento. Cada um de nós é responsável pela sua evolução e tem a capacidade de estabelecer o tempo em que isso se dará, na medida em que, observando os ensinamentos das leis divinas, possa dar um novo destino à sua vida, enxergando no próximo aquele irmão necessitado e valendo-se dele também para crescer juntamente. Muito obrigado, Senhor. Queremos te rogar a assistência nesse momento de tanta dor para todos nós brasileiros. Que aqueles irmãos que sofrem as consequências das chuvas em Santa Catarina e principalmente no Rio Grande do Sul possam merecer do mundo espiritual a assistência de que necessitam, Senhor, oferecendo-lhes o ânimo, a força e a coragem para enfrentar e superar tantas dificuldades, tanta dor e tanto sofrimento. Que Deus tenha piedade de todos e que a sua misericórdia possa conduzi-los para logo mais se recuperarem de todo esse drama. Que Deus nos ampare, que Deus nos proteja no retorno aos nossos lares, na assistência aos nossos familiares, e que a presença do Mestre siga hoje em frente, hoje e sempre, em nossos corações. Que assim seja, Senhor.